Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Algo importante eu tenho para te falar. Quanto aos nossos filhos, tanto os das nossa casa, como também os filhos espirituais que o Senhor nos dá, ou na igreja, ou até mesmo no nosso trabalho, onde a gente vai, a nós cabe somente orar a todo tempo, instruí-los na verdade, a verdade de Cristo. E com toda certeza, um dos principais é dar bons exemplos de cristão nessa terra. Porque a bem da verdade é somente Deus que pega um homem desta terra, do mundo, da sujeira, do pecado, do erro e do dano, e transforma num homem de Deus, um excelente pai, um excelente marido, um excelente obreiro de Deus, sem ter do que se envergonhar. E também é somente Deus que pega uma mulher deste mundo, arranca das trevas, arranca desse mundo e transforma essa mulher numa mulher de Deus, uma mulher do que não tem do que se envergonhar, uma ótima mãe, uma ótima esposa, fiel a Deus e a seu esposo e família. Mas olhe bem isso. É Deus que transforma, é Deus que liberta, é Deus que convence do erro, é Deus que muda a pessoa. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que dar bom exemplo, que eu não tenha que instruir, que eu não tenha que orar. As 3 bases de um cristão verdadeiro é essa. Primeira coisa, orar a todo tempo, interceder. Segundo, instruir na verdade de Cristo, não a verdade que eu imagino que aquela pessoa precisa, mas a verdade de Cristo, porque a verdade de Cristo liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Instruir na verdade, nunca se envergonhando de pregar o evangelho. E o principal, dar bons exemplos de cristão, de obediência à palavra, de moral, de cristão mesmo. São 3 bases de todo cristão. Isso não pode faltar em nossa vida, em nossa casa, principalmente na nossa casa, porque a verdade do nosso testemunho, ela começa dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Muitos tratam bem os filhos dos outros, mas dentro de casa é rude, perverso, firme até demais com seus filhos, sem misericórdia, sem compaixão. Ou muitos largados, liberados muitas vezes, pais que são muito liberais com seus filhos. Deixam seus filhos o dia inteiro no celular, fazendo o que querem, como querem, e é assim. A palavra de Deus, ela nos instrui a isso. E é uma das ordenanças do Cristo vivo, nosso Salvador, que nós devemos sim orar a todo tempo, vigiando, sem parar. Segundo, instruir a criança no caminho que ela deve andar, no caminho que ela deve agir. A palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Cristo. Instruir na verdade de Cristo, pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia. Muitos cristãos erram em fazer que a criança decore versículos e explica para uma criança com a linguagem de adulto que ela não compreende. Não investe nos seus filhos, não investe no ensino da palavra, na instrução da palavra, mas largam na igreja de qualquer jeito e dando esse compromisso a outros. É o pai e a mãe. A Bíblia fala que o pai a caminho instrui seu filho. A mãe, dentro da sua casa, aonde estiver, instrui a sua filha, instrui seu filho, instrui sua filha. Isso é compromisso dos pais, de instruir. E o bom exemplo vem como a Bíblia nos ensina. Nós devemos dar bom exemplo, não fazendo errado, porque os filhos aprendem mais do que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Eles ouvem o que a gente fala, tentam, se esforçam a fazer o que nós ensinamos. Mas o que vai valer mesmo é o nosso testemunho, nossas atitudes dentro de casa. O que nós falamos, quantos crentes hoje em dia não suportam ir numa igreja, ir para a igreja? Quantas crianças, quantos jovens, porque ouviram seus pais reclamando e falando mal do pastor, falando mal da igreja. Não façam isso. A boca corrompe, as palavras corrompem, as palavras envenenam. Não fale mal de quem seja na frente dos seus filhos.
porque cai o crédito que Deus coloca sobre a tua vida e a autoridade que Deus coloca sobre a tua vida cai por terra. E o inimigo acha legalidade nas palavras para ferir e envenenar o coração do teu filho e da tua filha. Então, vigia o que tu fala, dentro de casa, perto dos teus filhos. Nós devemos engolir o nosso orgulho e entrar na olaria de Deus. Aonde que é a olaria de Deus? Ela tem endereço fixo, é a tua casa. É ali que Deus molda o teu caráter, é ali que Deus muda a maneira que você age. Pregar com a nossa vida. É dentro de casa que começa o reino de Deus. Muitos vão na igreja, pedindo para Deus que o reino de Deus que está na igreja venha sobre a sua vida e sobre a sua casa. Mas nós não damos exemplo, nós não praticamos. Lembre-se também, aos homens, pastores e às mães, as primeiras almas que Deus vai cobrar lá em cima e vai perguntar e vai indagar, vai ser dos nossos filhos. Priorize a família. É Deus em primeiro lugar, a família em segundo, em terceiro, a igreja, e em quarto, é lá fora. A prioridade é Deus, em segundo plano, a família, a criação de Deus. O casamento, a união, a família não foi criada por homens, foi criada por Deus. E tudo que é criado por Deus é bom e é para o nosso bem. Então nós devemos cuidar disso. O próprio Senhor Jesus Cristo fala que aquele que abandona os seus, negligencia, os seus, são piores que o mundano e negam a sua fé. Então, não abandone a tua família, não abandone a tua esposa, não abandone o teu esposo, não abandone teus filhos e não abandone o teu primeiro chamado, que é ser pai, que é ser mãe, um chamado para edificar uma família que representa a igreja, que é a noiva, e o Cristo, nosso Salvador. Lembre-se, Satanás ele luta contra aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus ama. Satanás e o mundo luta contra, e até mesmo muitas vezes a nossa própria carne instigada e levada pelas concupiscências, guiada muitas vezes pelo espírito do engano, da cobiça e da lascívia. Por isso devemos nos consagrar, nos fortalecer e manter essas três bases: orar, instruir e dar bons testemunhos de um cristão verdadeiro, de uma cristã verdadeira. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.